de uma maneira geral, muito bom o Grande Prêmio da Áustria. Muito, muito bom mesmo. Sim, vai ter metade do povo que está debulhando o Max hoje, metade do povo que está falando, não, o Lando continua o mesmo Lando, ele tem que ser mais ponta firme, e, enfim, a gente pode falar 1 milhão de coisas, porém eu estou analisando o contexto de uma maneira geral, o Grande Prêmio. Concordo com você, acho que naquela parte tipo, da 20ª volta ali, deu sabe, tava meio modorrento ali a prova, depois deu realmente uma acendida. A hora que começa a disputa do primeiro com o segundo, dá aquela, peraí que o negócio tá mudando aqui realmente sobre isso. Como eu falei, o Nelsinho, ele viajou para a Europa, para a European Le Mans Series, vai ter prova em Imola nesse final de semana, mas ele mandou um vídeo com análise aqui dele sim, então a gente coloca o vídeo do Nelsinho e aí baseado nisso a gente fala um pouco mais sobre a opinião do Christian, a sua opinião de quem nos acompanha, então bora ouvir o que o Nelsinho achou sobre o toque, sobre a disputa entre Lando Norris e Max Verstappen. Fala, Tumido pelas pistas, beleza? Como vocês estão vendo, não estou no programa, vou ter que furar com meus companheiros Thiago e Cris. Tive que ir para a Europa, cuida da LMS em Imola, tive que ir um pouco mais cedo do que eu imaginava, então furei com vocês. Mas estarei de volta logo. Vamos lá, vamos falar do que interessa. Situação do Max e do Lando na corrida. Que corrida, que duelo. Tá ficando cada vez melhor. Pena que eu não estava vendo ao vivo, tive que ver um replay, porque eu estava dentro do carro da Stock Car. Mas, olha, tudo indica que a McLaren chegou na Red Bull. Será que ela tá mais rápida já? Porque a gente tem o Lando e o Piastri que estão andando na bota do Max, né? O companheiro do Max não tá conseguindo acompanhar, então tá ficando bem interessante. Mas sobre o incidente, é difícil, eu não quero que vocês achem que eu tô defendendo o Max, mas eu gosto de ver o mano a mano na pista, eu gosto de ver eles disputando. Fazia tempo que a gente não via um piloto agressivo igual o Max. Sim, de vez em quando ele passa um pouco do limite. Mas é isso que a gente quer ver, o público quer ver duelos, quer ver eles se pegando um pouquinho. Só que os carros esse ano, eles são muito grandes, as asas têm muitas pontas, dependendo do jeito que encostou. Você viu o incidente entre os dois? Eles mal se encostaram e 2 pneus furaram, né? Estava falando com meu pai, se fosse na época dele, a porrada podia ter sido 3 vezes mais forte, talvez não teria acontecido nada, talvez empenasse o volante um pouquinho, desalinhasse, mas ia continuar correndo, o bicho ia continuar pegando. E, enfim, às vezes eu discordo de ter que policiar tanto os pilotos. É lógico, tudo tem um limite, mas aquele incidente teve quase nada, né? Eu acho que o que aconteceu com os carros que realmente fez a FIA tomar uma decisão de dar uma penalidade, e também pelo fato do Lando ter que abandonar e o Max não. Talvez se os dois tivessem saído, talvez não teria dado nada para ninguém. Ou se tivesse sido o contrário, o Lando teria continuado e o Max não, talvez eles teriam dado alguma coisa pro Lando. Então, enfim, a minha opinião é que a gente quer ver os pilotos correndo, a gente quer ver os pilotos disputando, dando tudo, dando sangue, dando suor, para ganhar cada posição, especialmente aquela que é o primeiro lugar, né? E eu espero que isso não desanime os pilotos para continuar realmente disputando esses lugares, a vitória, cada posição ali, porque é o que o público quer ver. A gente quer ver os pilotos, ainda mais agora que a gente tem 4 equipes andando muito próximas. Mas é isso, pessoal. Aproveita o programa. Tchau, turminha. Logo estamos de volta. É isso, boa viagem pro Nelsinho ali. A gente já viu aqui as nossas reações. Você como vendo, para quem nos acompanha no vídeo, nosso chat com certeza deve estar bombando essa hora aqui. Pessoal, os comentários. Ainda bem que eu só apresento o programa nessa hora. Christian Fittipaldi, sobre o que disse o Nelsinho, claro, sobre também a sua análise, chegamos no momento derradeira disputa. Você sabe que logo depois da corrida, a gente fez eu fiz um pós-corrida pro motorsport.com, junto com Vitor Gens, e eu acho que quem acabou ganhando com tudo que aconteceu foi a Fórmula 1 e os fãs. Sim, vou voltar a falar o que eu disse no começo do programa. Vai ter um monte de gente que provavelmente agora vai estar me criticando. Não, que esse Max é sujo, que esse Max é aquilo. Eu acho que ele jogou extremamente pesado com o Lando. Tá.
acho que ele foi sujo. Não, porque eu sinceramente não acho que se ele jogar o carro para cima e bater no carro do Lando, que ele acha que o carro dele não tem risco nenhum de também ser danificado, como foi, né? Sim. Então, na cabeça dele, essa chance de jogar o carro no Lando e estragar o carro dele não passa pela cabeça dele. O que passa pela cabeça dele é de tentar defender a posição dele da maneira mais árdua, mais difícil possível, para meio que praticamente não deixar o Lando passar. E bem-vindo ao mundo do Max, né? É assim. Então, você vai brigar no mano a mano contra o Max, vai ser assim, porque isso tá praticamente cravado na cabeça dele, é o jeito que ele opera, mas eu quero deixar bem claro, eu acho que ele jogou muito pesado com o Lando, mas até no ponto, por exemplo, vamos abrir a nossa discussão um pouquinho mais, eu acho que agora você vai gostar. Você acha que a gente pode comparar o que aconteceu no Grande Prêmio da Áustria com o que aconteceu em 1988 entre Prost e Senna? No caso das batidas de 89 e 90, você falando? Não, desculpa, 89 e 90. Tá. Não. Lá claramente os dois jogaram muito mais sujos. Sim, muito mais. Sim. Isso pra mim, pelo menos, sujo. é jogar sujo. Sim. Entendo. Entendo. Concordo, jogar sujo é assim, você deliberadamente bater no cara. Como teve várias câmeras olhando o carro do Prost. Sim. Se o Ayrton não tivesse lá, ele teria claramente entrado na grama. Ele não teria feito a curva. Sim. Então, ele virou mais cedo. Sim. O quê? Para prejudicar Isso é jogar sujo. Isso, para mim, é jogar sujo. Ele tá fechando. O Ayrton, do mesmo jeito que no ano seguinte, ele não quis nem saber. Aquela curva, a primeira curva, eu já passei por lá, eu sei como é que é. A primeira curva você freava, mas muito pouco, mas você tinha que tirar o pé. Não era flat na minha época. Eu não sei se hoje em dia mas não era flat lá na minha época. Claramente o Prost, na hora que ele largou melhor que o Ayrton, o carro dele estava melhor em configuração de corrida, e o Ayrton sabia que ou ia ser naquele momento ou nunca mais ia conseguir pegar o Prost. E daí o que aconteceu? Ele simplesmente não tirou o pé, até entrou para dentro, né? Meio que cortou. Sim, foi também Então, ele entrou com duas rodas na grama e simplesmente bateu no Prost. Agora não estamos aqui para discutir quem está certo, quem está errado, se foi culpa de um, culpa de outro. A gente está aqui relatando fatos que aconteceram. E esses fatos, para mim, é jogar sujo aquilo que a gente estava comentando um pouquinho antes. Bem diferente daquilo que a gente viu lá na Áustria. E, a corrida foi muito legal. Foi muito legal, realmente. Concordo que acho que a Fórmula 1 ganhou muito com isso. Uma coisa que eu fiz, eu concordo que pra mim não é jogar sujo o que o Max fez. Não é jogar sujo. Mas assim, já é algo que inclusive é fora da regra. Porque foi criada a regra que você não pode fazer essa... Que é o Max Move, que inclusive era chamada. Manobra Max. Não, você não criaram pode... a regra por causa dele. Por causa dele, então. que é o frear. Você viu que o cara toma ação e você muda a frenagem. Exatamente. Inclusive, o que eu fiz, quando acabou a corrida, eu tenho dois monitores lá no meu quarto. Eu entrei no F1 TV, coloquei o replay da prova e eu consegui colocar o mesmo tempo da onboard do Max e a do Lando. E eu fiquei vendo o duelo exatamente na perspectiva dos dois, pra ver quando um fecha, quando não volta. Tanto que na primeira manobra, aquela que o Norris fala, isso é perigoso, it's too dangerous, não sei o quê, não tava a onboard da frente, tava de trás do Max. Então você vê a traseira. Mas claramente você vê que ele mexe. Na segunda, ele mexe de novo. Ele só não mexeu naquela do dive bomb, que é a hora que o Lando passa, perde ali o ponto na curva 3 e depois ele tem que devolver a posição. Foi a única que o Max não vira. Porque se ele mexe naquela ia. Os dois carros iam bater. Então, a hora que ele provavelmente percebeu... Sim, ele achou que talvez o cara não fosse...
Porque tava mais longe. Mas você tem aquela sensação, eu não sei explicar, mas eu não sei se é o barulho, a vibração do outro, é alguma coisa que você sabe, o cara tá vindo por dentro. E daí, quando, óbvio, que nem você disse, quando você fecha a porta, é claro que vai bater. Mas, ao mesmo tempo, também ele errou, porque hoje, inclusive, tem vários vídeos, né, que mostra a filmagem de cima. Tá. Então, a hora que o Max, ele se posiciona no meio da pista. Já na hora da batida, agora você tá falando. Não, um pouquinho isso. Tá, a manobra da batida. Na manobra da batida. Que ele também joga um pouquinho pra esquerda. Exatamente. Ele joga... Mas por que eu acho que ele jogou um pouco pra esquerda? Eu assisti aquele vídeo, acho que umas 200 vezes. Eu acho que ele jogou para a esquerda porque o Lando, se você prestar atenção na placa de 150 metros antes da curva, e 150 metros não é 1 quilômetro antes da curva, é já relativamente próximo. O Lando tá tão longe, que eu acho que ele não imaginou que o Lando fosse tentar ultrapassá-lo exatamente naquela freada. Então daí ele freia no meio da pista. Daí eles chegam na placa de 100 metros, o Lando claramente não está do lado dele, de nenhum dos dois lados, nem do lado interno, nem do lado externo. E daí, o que deve ter passado pela cabeça dele? Eu vou aproveitar para tomar um pouco a curva para eu conseguir sair com uma velocidade mais rápida, porque se ele freia tudo por dentro, o Lando freia tudo por fora, o Lando dá um X nele na saída da curva. Voltando às palavras lá do Nelsinho, que é aquilo que eu fico batendo na tecla, Mônaco e tudo. Os carros são tão grandes hoje em dia, tão grandes, que você precisa de mais espaço para conseguir movimentá-los. Então, eu acho que foi isso que passou pela cabeça dele. E não, o Lando tá por fora, eu vou meter ele na grama, eu vou bater nele. Porque ele sabe que pode danificar o carro dele também. Então, ele tentou aproveitar dessa situação que ele... Eu imagino, ele não imaginou que o Lando fosse tentar ultrapassá-lo naquela freada. Ele falou, já que eu me sacrifiquei para ir por dentro e eu vi que ele não veio por dentro, eu vou voltar um pouquinho para fora para ter um ângulo melhor. Exatamente. Agora, do jeito que aconteceram as coisas, ele jogou pesado. Eu concordo 1000% com você. Você não pode simplesmente ficar mudando de direção a hora que você quer, sendo que o outro tá atrás e o outro não sabe se ele pode commit, né? Se ele pode realmente tentar frear mais tarde, ou do lado interno ou do lado externo. Você não consegue prever o que vai acontecer na frente. Então, o Lando, no caso, tentaria frear do lado de dentro e o Max vira o carro pro lado de dentro, é óbvio que os dois vão bater. E a mesma coisa acontecendo pro lado de fora. Aonde eu acho que o Lando... E não é nem chamar de erro, hein? Aonde eu acho que talvez ele tenha pecado um pouquinho é que ele estava muito longe do Max. Se ele já tivesse lado a lado com o Max, indo para a freada, mesmo estando por fora, ele já deu o sinal. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Não mexe porque a gente vai bater. Só que ele não deu esse sinal, de tão longe que ele estava. Então, tudo passa tão rápido no momento da freada que é difícil você pensar, será que vai ser nessa? Será que vai ser por dentro? Será que vai ser por fora? Você também tem que se preocupar em guiar o teu carro, né? Em tentar fazer a curva da melhor maneira possível, senão você vai tomar um X na saída. É só aí que eu acho que, se é que a gente pode usar a palavra pecar, né? Enfim, que eu tentaria fazer diferente. De novo. Se fosse o Lando. Se eu fosse o Lando. É muito fácil a gente fazer análise agora e eu olhando de fora também, porque eu sei exatamente como é que é, a hora que você está lá dentro, a batata está assando de uma maneira completamente diferente. Certo.